qual o real papel de um psicólogo na vida dos seus pacientes? Eu já ouvi de tudo um pouco nessa minha jornada sendo profissional de saúde, especialmente no meu consultório como nutricionista e até mesmo em conversas fora de um ambiente clínico, das pessoas interpretando de uma forma completamente equivocada o papel de um psicólogo. E isso se dá, infelizmente, até mesmo pela postura como alguns profissionais acabam adotando, gerando dúvidas ou gerando um entendimento equivocado na mente dos seus clientes, dos seus pacientes. Um psicólogo jamais vai ser um conselheiro, então esse não é definitivamente o nosso papel. Nós não podemos influenciar as decisões de um paciente sobre a vida deles a partir da nossa percepção, especialmente daquilo que de forma pessoal nós pensamos a respeito daquela situação que o paciente em questão está vivendo. É claro que todo profissional, ele é uma pessoa além de profissional, mas ali não cabe a ele o papel de decidir ou interferir nas decisões que um paciente precisa tomar. Então ele precisa saber perguntar para que o próprio paciente chegue até as suas conclusões sobre o que ele realmente quer. E eu já vi muitos pacientes chegando até a sessão e perguntando: mas Lídia, o que eu devo fazer diante dessa situação? E aí a pergunta é: o que você gostaria de fazer diante dessa situação? Como você gostaria que ao final da resolução dessa situação que você está vivendo, você gostaria de estar? Então, o psicólogo ele não vem com respostas prontas, ele não deve, e não é esse nosso papel, interferir nas decisões que um paciente tem sobre a própria vida, mas sim de sermos agentes facilitadores desse processo de autoconhecimento. Agentes facilitadores desse processo para que a pessoa que está ali diante do profissional possa se perceber mais e melhor, e não de trazer respostas prontas e não de interferir naquilo que ele, somente ele, é capaz de resolver e pode resolver. Por quê? Porque se o psicólogo ele interfere, além dele estar mudando qual é a função real do profissional, ele está indo para um papel que não é o dele. Quem precisa tomar as decisões é o paciente e essa é uma posição adulta na vida, né? Agora, quando um profissional interfere, ele está tirando o paciente desse lugar de desenvolvimento e de uma adultilização emocional e mantendo ele numa posição refém na própria vida, ou mesmo vai para um lugar de pai ou de mãe, o que jamais é o papel que o psicólogo deve assumir. Independente da projeção que o paciente esteja fazendo diante desse profissional, porque os pacientes fazem projeções, independente disso, o psicólogo não deve deliberadamente agir como um conselheiro, como um pai, como uma mãe. Ele precisa, e é por isso que é tão importante, ele precisa ter uma posição assertiva e impessoal na hora de direcionar as suas perguntas para que o paciente possa chegar às suas próprias conclusões e se perceber. Por isso que também a psicoterapia não é um lugar de julgamento. É um lugar onde o certo e o errado, ali no ambiente terapêutico, eles não existem. Existe a verdade daquele paciente, existe a realidade daquele paciente. Porque dessa maneira, cada pessoa que senta ali diante do profissional, por ser única, ela pode se expressar, independente de quais são as circunstâncias que ela está vivendo e de quais situações que ela tem se colocado. Porque não cabe ao profissional, do ponto de vista dele pessoal, acreditar que o que o paciente está vivendo, ele não deveria estar vivendo ou não deveria estar fazendo. Porque esse não é o papel do psicólogo. Então, se até agora você já passou por uma psicoterapia e acabou pensando que era isso que era o papel de um psicólogo, aconselhar, interferir, ou até mesmo dizer qual decisão você deve ou não tomar, fuja disso, porque isso não é uma psicoterapia sendo conduzida de uma forma ética, de uma forma assertiva e coerente como precisa ser. Então eu espero que você, ao buscar um profissional, tenha a melhor experiência possível para que você possa se desenvolver e cada vez mais ter uma boa gestão emocional e se apropriar da sua própria vida e saber conduzir ela da melhor forma possível.